Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para o nosso momento profético. Estamos nos 40 dias proféticos e hoje estamos no 29º dia. E está muito forte o agir de Deus. Daqui a pouquinho a nossa reflexão com as nossas pérolas de sabedoria e depois eu oro por todos vocês. Mas antes, quero divulgar aqui o nosso site. Se você quer informações de como estar conosco em nossos encontros mensais em Curitiba, como também deseja apoiar o nosso ministério através de uma semente financeira, entre no nosso site adqui.com.br adqui.com.br, que é o site agindo Deus quem impedirá.com.br. Aliás, o meu agradecimento a você que tem sido um agente de Deus no nosso ministério. Que Jeová Jiré, o Deus provedor, te prospere muito, muito no seu trabalho, nos seus negócios e que você tenha um dia de muita bênção, de tal forma que você venha receber aquela bênção que você está esperando, que hoje seja o dia que essa bênção vai se materializar na sua vida. Receba como uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, vamos então para a palavra do dia. Nós estamos aqui essa semana, mais uma vez, lendo algumas porções da Bíblia no livro de Atos e tirando aqui alguns ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. E eu quero ler agora Atos capítulo 17, a partir do verso 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e, todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tornando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Bom, gente, eu li mais uma vez aqui o capítulo 17 de Atos
fiz questão de ler mais uma parte desse texto, desse capítulo, justamente porque você observa, se você está me acompanhando a semana toda e desde a semana passada, a gente está vendo aqui algumas viagens de Paulo com sua equipe. E quando Paulo chega em Atenas, nesse caso aqui, o Silas e Timóteo não foram com ele, eles ficaram lá em Bereia. Então Paulo, enquanto estava esperando a sua equipe chegar, ele então começou a observar a situação lá de Atenas. Ele começou a fazer uma observação, vendo como é que estava a situação ali, e ele percebeu ali alguns filósofos, que estavam ali observando também, e uns diziam para ele assim: o que quer dizer esse paroleiro? Agora, o que é essa palavra paroleiro? Paroleiro significa um pássaro que cata sementes, homens que vivem ao redor do mercado, ganhando a vida com o que cai dos carregamentos de mercadorias. Significa também o paroleiro um tagarela. Já ouviu falar um tagarela, um falador, ou alguém que espalha fofocas distorcendo as informações. Então chamaram Paulo de um tagarela, vamos assim dizer. E Paulo estava ali justamente falando já de Jesus, porém Paulo começou a observar que tinha muitos altares ali. Olha que interessante isso aqui, ó. A Bíblia fala que ali tinha muitos altares. Havia ali um nível de idolatria muito grande. Está escrito aqui no verso 16 de Atos 17. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Isso era Atenas, a idolatria. Então ele percebeu ali que tinha altar, muita coisa, idolatria, imagens, E diante disso aquilo ali, ele começou então na sinagoga, porque Paulo, se você observar, ele chegava no lugar, ele procurava ali uma sinagoga para iniciar ali os seus ensinamentos, E diz aqui, ó, a Bíblia, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus. Então havia ali ele ensinava ali, os judeus concordavam de um lado, discordavam do outro, então havia aquele embate ali, mas Paulo estava cumprindo a sua missão que Deus deu para ele. Eu quero informar você que está me ouvindo, que você também, Deus te deu uma missão para você. Você não está me ouvindo por acaso, você não está onde está por acaso, eu creio que é um propósito de Deus. Eu quero informar você porque estamos nesses dias proféticos e Deus tem me dado assim palavras proféticas assim de direcionamento. Há uma unção, aleluia, há uma glória de Deus. Eu estou aqui falando com vocês, mas sinto a presença de Deus e tem gente sendo abençoada agora. Eu tenho certeza, só de eu ler esse texto, o Espírito Santo está falando com você, meu amigo, falando com você, minha amiga, você, meu querido e minha querida ouvinte, quem sabe está me ouvindo pela primeira vez e você está dizendo: meu Deus, de onde surgiu esse pastor? Sabe de onde? Foi Deus. Deus que está me enviando a falar isso para você, para despertar. Deus tem um chamado brilhante para você. Deus tem uma missão sensacional para você. Deus tem planos maravilhosos para você. E Deus está te chamando, venha para Jesus você também. E cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com os engodos dessa vida. Eu quero falar para você de Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo foi mal interpretado, ele foi chamado ali de um tagarela, de um falador, Mas também esse nome paroleiro é algo assim intelectual também, Tem esse lado, Agora, ele estava ali num lugar onde muita gente falava. E como ele observou a situação ali, a gente percebe que quando ele estava ali no Areópago, ele estava vendo ali muitas coisas, muita gente falando, e ali era um campo exato, um lugar estratégico para ele falar de Jesus. E quando ele olha para os lados, ele diz o seguinte, ele começou a observar. E estando Paulo no meio do Areópago, ele disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Aí ele fala assim: olha, eu estou passando aqui e estou vendo aqui vários santuários. E ele disse assim: olha, mas eu achei um altar aqui que está escrito o seguinte: ao Deus desconhecido. Olha a sabedoria de Paulo. Olha como Deus deu a ele essa sabedoria, essa estratégia. Ele viu tantos altares ali de idolatria. Aí ele falou: olha, eu estou vendo aqui um Deus de vocês, está escrito aqui, ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus desconhecido que eu estou pregando. Aí ele pegou aquilo ali, ao Deus desconhecido, e ele começou então a falar de Jesus àquelas pessoas.
Eu quero informar para você porque estamos numa unção profética muito grande. Eu quero ser profeta na sua vida, para você que está captando, para você que está recebendo essa pérola de sabedoria, para você que está entendendo essa revelação. Deus vai te levar em lugares que você não foi, e lá naqueles lugares que Deus te colocar, você vai levar a mensagem da fé para muita gente. Você vai levar ali, quem sabe, uma palavra de Deus para que vidas sejam salvas, outras serão curadas, milagres. Porque se eu estou aqui falando com vocês, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo. Mensalmente, todos esses veículos de comunicação que eu prego o evangelho, principalmente a internet, ela sempre fornece ali um relatório quantas pessoas a gente atingiu. Mas independente de quantidade, cada vida tem um preço. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa. Se eu estiver falando apenas para uma pessoa, já está valendo. Mas eu sei que eu estou falando para muitas pessoas. E eu tenho algo para te dizer. Você que está com a tua vida travada, você que está realmente pensando, meu Deus, eu estou ouvindo isso, o que me encaixa? Onde eu entro nisso? Entra o seguinte, Deus está te chamando. Deus está te chamando e está dizendo o seguinte: cuidado com as distrações. Vem para Jesus. Se entregue a Cristo hoje mesmo. Ou quem sabe você se afastou da fé, você ficou dando ouvidos a muitos ensinamentos, em vez de você crescer na palavra, você não cresceu porque você começou a comer uma comida espiritual estragada. Eu sempre utilizo essa figura, comida espiritual estragada. Ensinamentos que vão contra um princípio da palavra de Deus, ou vai contra um mandamento de Deus. Então Paulo foi estrategista. Quando ele viu olhar o Deus desconhecido, ele usou aquela plataforma e começou a ensinar aquele povo. E eu amo demais quando ele fala assim, olha que lindo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque nele vivemos. Ele diz também aqui, olha que lindo isso aqui, olha que coisa linda. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque ali ele via ali as imagens, e todo mundo adorando deuses estranhos, e Paulo aproveitou e disse, olha, o meu Deus é aquele ali que vocês estão vendo ali, ó, ao Deus desconhecido, e eu vim falar dele para vocês. E o meu Deus, Paulo disse, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos nós a vida, a respiração e as coisas boas. É o que eu venho falando aqui, que é coisa melhor ter vida, estar respirando. Então é Deus que nos dá a vida. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Paulo teve sabedoria, teve discernimento espiritual, de pegar um contexto de tanta idolatria, mas ele soube levar a semente, a palavra verdadeira de Jesus ali, e houve as bênçãos aconteceram ali. Assim é o que está acontecendo comigo aqui, falando com vocês. Olha só, no final diz assim, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouvimos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Ou seja, diz assim, todavia, chegando alguns varões a ele, creram. O que a gente aprende aqui, gente? Você vai pregar o evangelho, mas vai ter gente que vai crer e vai ser salva. E vai ter gente que vai zombar, vai desprezar e não vai querer. Mas a minha missão e a tua missão é falar de Jesus às pessoas, é entregar a palavra. E diz aqui que entre os quais que se converteram, chamado Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. Então muitos foram salvos, certo? E outros não se interessaram na mensagem de Paulo. Então, se você está me ouvindo, você está na categoria daqueles que querem ouvir a palavra e crescer na palavra e fica firme com Jesus. É isso, que Deus te abençoe. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Acreditando no Espírito Santo que o Senhor está agindo, de eu ter lido vários versículos dessa história linda do teu servo, o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que esta palavra vai chegar para as pessoas certas. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.